Olá, sejam muito bem-vindos aqui novamente ao meu canal, Thiago Alves aqui. Hoje estou gravando aqui do café, um lugar muito especial aqui no estúdio, um lugar onde a gente troca ideias, onde a gente faz nossas reuniões, um ambiente muito bacana, um ambiente que eu gosto muito. E hoje eu vim falar de um tema, novamente um tema muito especial. Essa semana eu estive participando de um curso, mais um curso na Febracis. Dessa vez foi o curso para ser ministrante oficial do livro Decifre e Influencie Pessoas. Se você não conhece esse livro, você precisa ler esse livro. Esse livro é um livro chave, é um livro sensacional, é um livro que vai te trazer todo o entendimento sobre pessoas, os mais diversos aspectos. Com esse livro você vai poder definitivamente entender e compreender melhor as pessoas ao seu redor, seus funcionários, seus clientes, as pessoas que você se relaciona, seus parentes, seus familiares. É um livro completo, é um livro que é obrigatório. Se você trabalha com pessoas, você precisa ler esse livro. Você não pode deixar de ler esse livro. E esse curso, ele trouxe muitos insights, ele trouxe muitos novos entendimentos sobre esse tema, que é um tema que eu adoro, e eu vim compartilhar hoje nesse vídeo com você. E é uma das razões que eu estou falando de novo desse tema, é porque é um dos posts que mais foram curtidos no meu Instagram. Se você não segue, siga aí, Thiago Alves Coach. É um post que fala justamente desse tema, que é o tema que eu escolhi para falar hoje, que é qual o perfil ideal para o seu estúdio de Pilates. Então nesse vídeo nós vamos falar qual que é o perfil ideal, tanto para o seu professor quanto para o seu aluno. Vamos abordar esses dois universos, o professor e o seu aluno. Então a gente vai falar sobre perfil comportamental novamente, vamos falar especificamente sobre o CIS Assessment, que é o software que eu uso para análise de perfil comportamental, que é o software desse livro, Decifre e Influencie Pessoas. Eu vou trazer esse entendimento para você. Vamos começar falando sobre a sua equipe. Qual que é o melhor perfil comportamental para uma equipe, para o seu time, para o seu instrutor de Pilates? Eu posso dizer para você com bastante propriedade que não existe perfil ideal. Cada perfil tem uma habilidade, cada perfil tem uma facilidade com alguma coisa, mas o fato é que para instrutores de Pilates, aqui no nosso estúdio nós trabalhamos bastante com pessoas influentes, porque o influente é geralmente mais amável, mais sociável, mais pessoa que gosta de se relacionar, pessoa que gosta de falar com todo mundo, que tenta se dar bem com as outras pessoas, tem o dom, o poder e o dom da influência, de influenciar pessoas. Então a gente busca bastante características de influente nos nossos professores. Tá? As professoras que não têm essa característica desenvolvida, temos professores que não têm essa característica desenvolvida, eles se flexibilizam na sua influência para se tornarem professores mais amorosos, com mais facilidade de relacionamento, professores que engajam mais os seus alunos. Então a habilidade da influência é muito importante para instrutor de Pilates. Novamente eu afirmo que não existe, nada impede de a gente ter outros perfis. A gente tem no nosso estúdio uma professora que é estável conforme, e ela é uma das nossas melhores professoras. De fato, ela flexibiliza muito a sua influência nas suas aulas. Ela se torna muito mais influente do que ela é. Ela flexibiliza, é o termo que a gente utiliza mesmo, e ela se torna mais influente durante o período da aula. E isso faz com que ela tenha melhores resultados dentro da sua aula, porque ela consegue conectar melhor com os alunos, consegue, de certa forma, persuadi-los dentro da aula, engajá-los e consegue trazer eles para perto dela. Isso que é importante, isso é muito importante. Uma qualidade de aula boa, uma pessoa que sabe dar aula, um instrutor que tem a técnica da aula, é uma obrigação. Você precisa, se você é instrutor, ter uma boa aula, isso é fato. E quando a gente trabalha padrão, como a gente trabalha aqui na Leve, isso é muito mais fácil. Então essas habilidades extras, essas habilidades fazem toda a diferença para trazer os alunos. Então eu digo que a habilidade da influência, o perfil influente é um perfil muito bom para instrutores de Pilates. Não só o perfil, mas as características do perfil de influente, podemos dizer assim, que é o caso dessa nossa professora. E dentro disso veio o meu primeiro insight que eu tive no curso, que é algo que eu vi lá que eu acho que faz muito sentido, que a flexibilização, como eu falei, que é
você destacar características que não são naturalmente do seu perfil, essa flexibilização ela se torna muito mais natural e muito menos sem dor quando existe um propósito muito claro por trás disso. Então, no caso específico da nossa professora, o que acontece? Ela tem um propósito muito forte, o propósito dela está muito alinhado com o propósito da nossa empresa. Ela ama fazer isso, ela quer impactar vidas, ela quer ajudar as pessoas a melhorar a sua saúde, e para isso ela entende que ela precisa se flexibilizar um pouco e se tornar um pouco mais influente. Então não existe uma dor para ela nesse sentido. Por quê? Porque o propósito dela está muito alinhado com isso. Isso faz toda a diferença, isso é muito bacana. Então, quando a gente sabe o porquê a gente precisa se flexibilizar, quando isso é claro para nós e quando a gente consegue perceber que o resultado dessa flexibilização está trazendo os ganhos que a gente busca, não existe dor na flexibilização. Isso é muito bacana, isso virou uma chave e foi muito legal esse approach que foi trazido no curso. Eu acho que realmente faz todo o sentido. Então, às vezes, você não tem muita facilidade com planilha, você não tem muita facilidade em falar em público, você não tem muita facilidade com regras, você não tem muita facilidade com planejamento. Não é natural do seu perfil, mas quando você entende o porquê você precisa, de certa forma, se tornar mais hábil com planilha, se tornar mais hábil no planejamento, se tornar mais hábil em falar em público, e o porquê disso está muito alinhado com o seu propósito de vida, é muito mais fácil, não existe dor envolvida nesse processo. Isso é muito legal. Então, o perfil de professor, como eu falei, não necessariamente ter um professor influente, mas é importante que os professores se flexibilizem na sua influência, porque são características de pessoas que se dão bem com outras pessoas, que envolvem outras pessoas, que se relacionam bem, que gostam de estar entre pessoas. Então as habilidades de perfil influente são muito importantes para instrutores de Pilates. Falando em outras áreas do teu estúdio, secretaria, administrativo, financeiro, podemos dizer que quanto mais relacionamento com o público for necessário, é mais importante ter perfis influentes estáveis, que são pessoas que têm mais habilidade com o público. Então, se a gente tem uma recepcionista aqui que é estável e ela é muito boa, ela é muito boa por quê? Porque além da habilidade com pessoas, ela gosta de ouvir, ela sabe lidar com pessoas, ela é muito boa com processos, com passo a passo. Ela tem bastante habilidade com isso. Então isso facilita porque a gente precisa de organização, a gente precisa de métodos, a gente precisa de procedimentos muito detalhados e um passo a passo muito bem definido dentro da nossa secretaria. E ela consegue trazer isso de forma muito eficaz e com muita competência. Em contrapartida temos outras recepcionistas que são mais influentes, porque têm habilidade maior de venda, conseguem vender melhor, são mais persuasivas. Então é importante você ter pessoas assim na sua recepção, pessoas que trabalham com você, que consigam vender o seu produto, que consigam influenciar positivamente as pessoas para que elas venham para dentro do seu negócio, para que elas comprem e que elas matriculem, enfim. Então esses perfis, quanto mais relacionamento com pessoas, melhor você botar estáveis e influentes. Se você precisa mais de resultado e processos e procedimentos, você deve buscar os dominantes e os conformes. Se for processos, definitivamente o conforme. O conforme ele é muito bom de passo a passo, de execução de passo a passo, de organização de coisas que precisam planilhas ou análise de dados, enfim. Porém, o dominante e o conforme tem um pouco menos de habilidade com as pessoas. E essa segunda chave é um segundo ponto que me chamou bastante atenção no curso, que eu acho que foi algo decisivo para mim, que ele falou sobre perfis complementares. Eu por algumas vezes, até em outros vídeos, se você olhar no meu canal, eu falo sobre perfis opostos, né, que o influente seria o oposto do conforme, o dominante seria o oposto do estável, e na verdade o entendimento não é esse, eles são perfis complementares, eles se complementam, e essa mudança na nomenclatura faz todo sentido e faz bastante diferença, e para mim traz muito mais clareza
com relação aos perfis. Eu e a Carol, por exemplo, temos perfis complementares, definitivamente. Ela é influente dominante, eu sou conforme estável. Então são perfis complementares e até acredito que isso seja um dos grandes segredos para o sucesso que a gente tem nos nossos negócios, porque a gente se complementa nas lacunas um do outro. Então esses perfis são complementares. Então quando a gente fala em lidar com pessoas, é importante que essas pessoas tenham características de influência e de estabilidade. Quando a gente for falar sobre processo, realização, meta, procedimentos, é importante ter pessoas dominantes e conformes. Então esses seriam talvez os perfis ideais para as áreas do seu estúdio. No financeiro a gente vai botar lá o conforme, um estável pode trabalhar no financeiro, um influente mais para lidar com o público, um dominante para você que precisa de execução, para bater as metas, para realizar, para fazer, enfim. Então talvez essa adequação dos perfis possa fazer bastante diferença e aconteceu essa semana também algo bem interessante, semana passada aqui no estúdio, e que trouxe bastante clareza com relação à questão dos perfis, e foi algo que me chamou bastante atenção. Eu fiquei até bem feliz e acho que foi uma coisa bem bacana que corrobora com todo esse entendimento da análise de perfil. A gente fez recentemente com os nossos colaboradores uma pesquisa interna para saber quais os pontos que a gente precisava realmente aprimorar dentro do nosso negócio. Estamos contratando uma consultoria externa, enfim, que vai fazer algumas mudanças, mas esse questionário foi um questionário que eu encontrei no livro que chama Hipercrescimento. Pretendo fazer um vídeo falando um pouco desse livro, que é um livro sensacional do Aaron Ross. E nesse livro eu achei um questionário, e eu apliquei esse questionário na nossa equipe, e eles apontaram quais pontos principais a gente precisava melhorar dentro do nosso negócio. Isso foi muito interessante. A gente encontrou alguns pontos, dentre eles a estrutura física, que a gente precisa estar sempre fazendo manutenção. Nosso espaço é muito grande, a gente sempre tem alguma coisa, deu chuva, aparece uma goteira, o portão que dá problema, a porta do banheiro, enfim, sempre tem alguma coisa para fazer manutenção, e é uma coisa que a gente tem que ficar em cima, tem que acompanhar bastante. Outra coisa que a gente percebeu foi a comunicação interna, que estava um pouco falha, e outro foi o acompanhamento dos processos. E por que eu estou falando isso? Porque justamente para trazer à tona a questão do perfil. Dentro dessa reunião que a gente estipulou esses pontos a aprimorar, a gente buscou pessoas que se voluntariassem para encabeçar essas questões. São pessoas que seriam líderes de projeto, pessoas que vão ajudar a gente, a gestão, a tocar essas áreas que a gente que entende-se que são as áreas que precisam ter mais atenção, que a gente precisa trabalhar melhor. E o fato é que para a gestão do acompanhamento dos processos, quem se habilitou foi essa professora, essa mesma que eu falei, que é conforme estável, e fez todo o sentido o fato dela ter se oferecido para fazer o acompanhamento dos processos. Trouxe uma dinâmica muito legal para dentro dos processos, principalmente de secretaria, que são os processos que a gente está precisando trabalhar, e em uma semana a gente teve ganhos excepcionais. A gente teve uma evolução muito grande nos processos, o acompanhamento, a forma de fazer, a forma de organizar as ideias. Foi muito legal porque, como eu falei, a gente tem bastante influente na nossa recepção, e os influentes eles têm uma lacuna nessa organização do pensamento, no pensar nos prós e contras, são muito otimistas e querem realizar e querem fazer, enfim, e ela trouxe essa racionalidade para os processos. Então foi sensacional, e é mais incrível ver como ela está satisfeita, como ela está empolgada com a situação, porque é algo natural para ela tem essa habilidade, ela pensa nas consequências, ela analisa todo o cenário, ela pensa nas possibilidades, é algo que é natural para ela, e ela trabalhando nisso, ela fazendo isso, é impressionante como isso motiva. E isso é justamente o que acontece, e essa que é a grande sacada de todo esse processo que eu sempre venho falando, é você entender as pessoas e alocar as pessoas no melhor lugar. Mas em complemento a isso, tem a questão que eu falei do propósito. Essa mesma pessoa, que é uma pessoa muito boa nesses processos, que está dando essa dinâmica, ela também tem que, em alguns momentos, ser um pouco mais extrovertida, ser um pouco mais
desinibida, que ela é naturalmente uma pessoa introvertida, seus perfis tendem a ser mais introvertidos, ela tem que ser extrovertida na sua aula. Mas ela consegue fazer isso com muita naturalidade, porque, como eu falei, o propósito dela está alinhado com isso. Ela tem o porquê muito bem definido para ela. E agora que você entendeu a importância de diversificar o perfil e como encaixar cada perfil, qual o melhor perfil para cada área do seu estúdio, do seu negócio, eu vou trazer para você algumas dicas de como liderar, como lidar com os seus funcionários de acordo com os seus perfis. Então, para um funcionário que é dominante, é importante você apresentar as demandas do seu estúdio, as demandas do negócio, como desafios a serem solucionados por ele. Ele gosta de desafios, tá? Então você deve desafiá-lo, ofereça atividades em que ele trabalhe com autonomia e possa tomar suas próprias decisões, mesmo que sejam pequenas. Deixe muito claro até onde vai a autonomia dele. Assim você evita que ele atropele a hierarquia. Pode ser que ele queira resolver, queira fazer e ele não dê muita conta disso. Então é importante você deixar claro. E numa discussão, mostre-se firme e seguro. Não deixe que ele torne o debate aquele debate de vence quem grita mais alto. Não deixe, você não pode deixar. A tendência dele é fazer isso. Ele vai se exaltar, vai querer tomar a frente, é o natural dele. Então você tem que ser firme e muito seguro, tá? O dominante é assim, você precisa lidar dessa forma com ele, desafiando, dando autonomia, mostrando até onde vai essa autonomia e sendo firme e direto com ele. O influente, como é que você vai lidar com o influente? O influente você deve oferecer atividades e funções que existam diálogo com outras pessoas e tarefas que fujam da rotina. O influente não gosta muito de rotina. Valide-o e faça elogios sempre que possível, inclusive em público. Esse é o combustível dos influentes. Eles gostam de ser reconhecimento público, eles gostam de ser reconhecidos. Eles são muito persuasivos, excelentes em improviso. Use essas qualidades a favor do seu negócio. Quando você precisa ter uma ideia, eu uso muito isso. Quando eu preciso de ideias, eu converso com os meus influentes. Eu chamo eles para conversar e trago e peço ideias. Eles são muito criativos, eles são bons nisso. Eu naturalmente não sou tão criativo, então quando eu preciso disso, eu trago os influentes para mim. Quando der um feedback negativo, estimule a autorresponsabilidade. Eles tendem a querer justificar os seus erros. Ele tem uma tendência natural a querer justificar os erros, é uma tendência dos influentes, tá? Então você tem que cuidar com isso. O estável, como é que você lida com o estável? Para o estável, é importante que você faça ele sentir que ele pode confiar em você e que você confia no trabalho dele. Isso é muito importante para o estável. Direcione ele para atividades que envolvam rotina, prazos longos, planejamento, acompanhamento constante e suporte e auxílio às outras pessoas. Lembram que eu falei do caso da professora que está ajudando no acompanhamento dos processos? É justamente isso, ela é estável, ela tem esse perfil. Crie um momento, ambiente em que ele possa partilhar suas impressões, opiniões e críticas. Se ele estiver muito calado, é sinal que algo está incomodando, ele não é uma pessoa de falar. Lembram que ele é um perfil complementar ao dominante, então ele não é, ao contrário do dominante, ele não é de falar, ele é mais de ficar quieto, ele é um bom ouvinte, então ele tende a não se expressar muito. Se ele está fazendo isso, está muito calado, pode ser um mau sinal. O estável tende a se sentir inseguro quando assume uma tarefa ou um cargo novo. Ofereça acompanhamento inicial e faça-o ir aos poucos assumindo a atividade sozinho. Então no começo, ele como tem dificuldade com essas mudanças, ele precisa de um suporte no momento da mudança e você precisa dar aos poucos uma autonomia e deixar com que ele faça essas atividades então sozinho, por conta própria. E por final, como é que você vai liderar o conforme? Conforme você deve evitar assuntos pessoais, respeita a sua maneira reservada de ser. Ele é muito reservado, ele não gosta de falar da vida dele, ele é mais fechado, ele é mais quietão, ele não gosta de compartilhar muito a sua vida, então tome cuidado com isso. Direcione para atividades que envolvam análise, pesquisa, controle de qualidade, regras e padrões definidos e use a sua criticidade
a favor da empresa e não como um problema. Ele é muito crítico, ele é cri-cri, ele vai no detalhe, ele vai pegar aquela falha, aquela coisa errada. Você deve aproveitar isso. Isso é muito rico, isso traz muito benefício. Ele consegue ver coisas que talvez outros perfis não veem. Tá? Ao treiná-lo, ofereça sites, livros e materiais que ele possa consultar posteriormente para tirar dúvidas ou se aprofundar. Ele gosta de embasamento, ele precisa saber de onde vem, fundamentar o pensamento e fundamentar o aprendizado, é uma característica dele. E ao dar um feedback corretivo, aponte os erros, mas não se prolongue no assunto. Tá? É importante não se prolongar no assunto, seja mais objetivo e não invadir muito o lado pessoal. Essa é a forma como lidar com os seus conformes. Então agora você já sabe mais ou menos o que você pode encaixar em cada espaço, em cada função do seu estúdio e principalmente como liderar cada uma dessas funções. Isso vai trazer muitos ganhos para você. É um processo muito rico e muito gratificante, eu asseguro, posso te assegurar isso. E agora que eu já falei para você qual é o melhor perfil para cada função dentro do seu estúdio de Pilates, como você vai poder utilizar as características desse perfil, eu vou falar para você, como prometido, qual é o melhor perfil de cliente para você, para o seu estúdio de Pilates. O fato é que eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A má notícia é que não vale a pena, não existe, é praticamente impossível você definir o melhor perfil de cliente para você. Para você escolher um perfil e trazer esse único perfil para o seu estúdio, seria necessário você fazer toda uma estratégia de captação de cliente voltada para esse perfil, tanto na sua comunicação externa, suas redes sociais, toda a sua divulgação, seu marketing, até na abordagem na sua recepção, enfim, no seu professor, na sua aula experimental, teria que ser uma comunicação totalmente voltada para o determinado perfil que você deseja. E acredite, não vale a pena fazer isso. A gente não deve deixar os clientes ir, a gente não deve perder clientes somente por causa do perfil. Não faz sentido, a gente precisa trazer as pessoas, a gente tem que cumprir com o nosso propósito e transformar as vidas, impactar as vidas e fazer o bem para o maior número de pessoas possível. Então não existe, não faz sentido e não existe a possibilidade de você definir um perfil de cliente para o seu estúdio de Pilates. A boa notícia é que eu tenho aqui e vou te apresentar como você vai lidar com cada perfil de cliente. Você vai saber exatamente como lidar com esses clientes. Você vai poder falar diretamente da forma mais assertiva para cada um dos perfis. Isso eu vou trazer para você. Qual é a melhor forma de abordar cada perfil de cliente. Vamos falar primeiro do cliente dominante. O cliente dominante, qual que é a melhor forma de você abordar, de você lidar, de você interagir, de você vender para um cliente dominante. O cliente dominante, ele é rápido, é impaciente. Ele costuma chegar no teu lugar, ele já sabe o que ele veio comprar. Ele já vai direto ao ponto, ele só quer saber do que ele já veio buscar, ele já sabe, ele já está consciente. Ele se interessa sempre pelas vantagens competitivas. Quanto que ele vai ganhar a mais, qual será o aumento na sua performance, no seu resultado pessoal, o que ele vai ganhar fazendo Pilates, o quanto que ele vai evoluir, qual é os benefícios que isso vai trazer para ele. Ele não quer ser ensinado, responda só o que ele perguntar, sempre de forma direta e objetiva. Tá? Não fica, porque veja bem, não, direta e objetiva, pergunta e resposta, pergunta e resposta. Ele gosta de prestígio, tá? Mas não de bajulação. Gosta de muito prestígio, mas nunca de bajulação. Mostre que ele é importante, mas não exagere, sem exageros. Tá? Ele valoriza uma abordagem lógica e racional, focada em resultado, sempre. O dominante é focado em resultado. Então, a objetividade, assertividade, mostra o que ele vai ganhar, mostra com clareza quais os benefícios que ele vai ter, até onde ele vai chegar, o que ele vai ganhar com isso, com bastante prestígio, evidenciando ele, mas sem bajulação. Esse é o segredo. Se você falar assim com o dominante, você vai conquistar ele, vai conseguir trazer ele para o seu lado e vai conseguir fidelizar esse cliente. Tá? O cliente influente, como é que você vai falar com o cliente influente? O cliente influente, ele gosta de falar muito.
Então você precisa dar espaço para ele, espaço para que ele conte a história, para que ele converse, para que ele interaja, ele precisa disso. Ele não gosta de ser contrariado e não gosta de ser criticado nas suas escolhas. Tome muito cuidado com isso. Ele não quer detalhe técnico nem aprofundamento. Por causa disso, quantos por cento, qual que é, não sei o que, qual que é o benefício estatisticamente, ele não quer saber disso. E que ele procura se encantar pelo teu negócio, pelo teu produto, pelo teu serviço, pela tua aula. Ele precisa ficar encantado, ele precisa, nossa, sensacional. Ele gosta de reconhecimento e de atenção. Então você precisa ser sempre simpático e solícito com ele. Atenção. Reconhecimento e atenção. Seja sempre simpático, sempre solícito, sempre se põe à disposição dele. Valorize uma relação mais próxima e informal, sem muita informalidade, mais informal, descontraído, mais amizade, mais camaradagem, sem muita formalidade para o influente, certo? O cliente estável precisa se sentir seguro e valoriza as garantias. Que garantias que você vai dar para ele? Se você vai oferecer um plano, se ele pode bloquear, se ele pode tirar férias, como vai ser a quebra do contrato caso isso venha a acontecer, ele precisa de garantias. Tá? Quando ele entra no seu lugar, ele tem vergonha de pedir ajuda. Ele sempre acha que está incomodando, ele não gosta muito de ser. Então tem que ter bastante tato com ele e tem que tentar ter um approach muito carinhoso. Então quando ele recebe um atendimento realmente atencioso, ele se sente em dívida com o vendedor. Ele não vai querer sair do teu lugar sem fechar. Se você trouxer amor, se você trouxer atenção para ele, ele vai ficar, vai se sentir muito em casa, vai ser muito mais fácil de conquistá-lo, de trazer ele para o seu lado. Ele necessita de tempo, não gosta de ser pressionado para decidir rápido, não adianta pressionar, ele tem o tempo dele, ele é mais devagar, ele toma decisões de forma mais demorada, então não pressione ele, deixe ele pensar. E ele não gosta de mudanças repetidas, valoriza a entrega do que foi combinado no seu tempo. Então, se você promete uma coisa para ele, ele vai te cobrar. Se você promete uma evolução, ele vai te cobrar. Ele vai buscar isso, ele precisa desse retorno, ele precisa perceber que ele está conquistando aquilo que foi oferecido a ele. E por último, a gente vai falar do cliente conforme. O cliente conforme, ele é muito formal, então é importante valorizar pontualidade, se você marcou horário, cordialidade, e também, mas sempre com distanciamento, sem muita aproximação, sem muito calor, sem muito abraço, sem muito toque. O conforme ele é mais distante, ele demora muito para adquirir confiança, ele é uma pessoa naturalmente desconfiada, ele vai demorar tempo para confiar plenamente em você. Ele precisa de detalhes, certificações, garantias, transparências. Eu sempre falo, já falei em outros vídeos do exemplo aqui do estúdio, a gente bota os certificados do PMA na parede e quando chega um aluno conforme, a gente identifica na hora, ele olha, ele para, ele lê, ele fica interessado por aquilo. Então quando o cara já dá esse sinal, a gente já vê que ele é conforme, já vê que isso é importante para ele. Então é um sinal e ele busca muito isso. Tá? Ele tem muita cautela para decidir, ele vai fazer uma pesquisa prévia de tudo e ele já chega no lugar com uma escolha feita. Ele já viu o preço, já viu o valor, vai fazer a experimental, vai custo-benefício, vai entender, ver se cabe no orçamento, enfim, ele vai fazer o cálculo, ele vai analisar, ele vai precisar de embasamento para a tomada de decisão. Tá? Ele é desconfiado. Pesquisas de informação, credibilidade, convence mais que indicação. Às vezes ele vai buscar mais certificação, mais os detalhes técnicos do que a própria indicação. Ele é muito desconfiado. Ele não gosta de nada superficial. Então ofereça o máximo de informações técnicas que possui sobre o produto. Sempre técnica, dado, preciso, estatisticamente. Traga isso que você vai conseguir trazer o conforme para o seu lado. É importante, ele precisa desse embasamento. Tá? Então essa é a forma de você lidar com esses 4 tipos de perfis. Em outros vídeos eu explico como você identificar cada aluno, como você identificar o aluno assim que ele chega. Procura aí no canal que você vai encontrar. É importante que, mais uma vez, esteja claro que não existe perfil ideal, não existe perfil melhor, perfil pior. Todos os perfis têm as suas características, todos os perfis são bons, todos os perfis têm habilidades e todos os perfis se destacam em algo. Isso é muito rico, isso é muito valoroso, isso é muito
muito importante você ter essa noção, porque você vai poder aproveitar o potencial de cada um desses perfis. E além do mais, como eu falei anteriormente, as pessoas podem se flexibilizar, as pessoas conseguem, dentro das necessidades, dentro do propósito, dentro daquilo que elas buscam como verdade, elas conseguem andar e flutuar e transitar entre esses perfis. Então é importante que você entenda que isso não é uma muleta, isso não vai impedir os seus colaboradores de alcançarem outros resultados, mas é importante você ter esse conhecimento. Então espero que tenha te ajudado. Esse vídeo tenha trazido um pouco de clareza, um pouco de informação, e que a partir de agora você consiga lidar melhor e com a sua equipe, alocar melhor a mão de obra dentro do seu estúdio e até na hora da contratação e principalmente os seus clientes. Tá? Consiga lidar e ter um atendimento mais assertivo com cada um dos perfis.